Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui, que a gente já resolveu em outra aula, só que utilizando uma estratégia um pouco diferente, tá bom? Aí vai ser bom que você vai ter duas formas diferentes de fazer o mesmo exercício. Então, vamos dar uma olhada aqui, olha só. Provar, né, que se f de x quando x vai para A e g de x quando x vai para A, o limite disso, existe com o limite de g de x quando x vai para A diferente de zero, que isso aqui é válido, que o limite da divisão é a divisão dos limites, né? Basicamente isso daqui. Foi como eu falei, a gente fez isso em aula passada. Mas aqui agora eu vou fazer utilizando algo que a gente tinha antes, que era o produto, quando você tem um limite, né? Então, limite de produto, produto dos limites, né? A gente viu isso em outra aula, né? Então, digamos que eu tenho assim, ó, limite de x indo para A de f de x sobre g de x. Bom, eu posso interpretar isso aqui como sendo limite, quando x vai para A, de eu ter f de x multiplicado por 1 sobre g de x. Tá? Então, quando você tem uma divisão, você pode separar em um produto dessa maneira. Fica o numerador vezes 1 sobre aquele valor que estava no denominador. Né? Então, por exemplo, 5 oitavos. Isso é a mesma coisa de você fazer 5 vezes 1 sobre 8. Tá? Bom, enfim. Agora o que acontece? Nós sabemos, pelo exercício de que o limite do produto dos limites, que se o limite de f de x existe quando x vai para A, e existe por causa dessa situação aqui, né, da hipótese, e se esse limite aqui existir quando x vai para A, o que a gente não está provado ainda, tá? A gente vai ter que provar. Por quê? Porque o que ele tem é que o limite de g de x quando x vai para A existe, mas aqui a gente tem 1 sobre g de x. Então, a gente não tem isso provado ainda. Mas vamos imaginar que já tivéssemos isso provado, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, a gente vai poder aplicar aqui que o limite do produto é o produto dos limites, né? Aí você ficaria com o limite, quando x vai para A, da sua f de x, vezes o limite, quando x vai para A, da sua 1 sobre g de x, né? Dado que você já tivesse provado isso antes, né? E aí o que acontece? Bom, isso aqui vai ser um certo L, né? Porque ele fala que existe, vamos dizer que seja um certo L. E isso daqui, ó, é o que a gente vai precisar provar, né? Se g de x vai para... Oh, desculpa, esqueci de botar o A. Se g de x vai para um m, por exemplo, então o que a gente vai provar é que isso aqui vai ser 1 sobre m, tá? E aí, claro, né? L vezes 1 vai dar L. Aqui é como se fosse m vezes 1, então no final vai dar L sobre m. E aí você vai ter o quê? Que o limite da divisão é a divisão dos limites, né? Porque esse L vai ser o limite quando f de x quando x vai para A, e esse m vai ser o limite quando x vai para A dessa g de x aqui, ó, esse m aqui. Então, aqui a gente faz utilizando o que a gente já tinha visto, que é o produto dos limite de produto, tá? Mas veja, tudo isso aqui eu pude fazer só considerando depois, né, aquela demonstração de que esse limite aqui, ó, que isso aqui ele vai para 1 sobre L. Desculpa, 1 sobre m, né? Estou considerando que o limite da g de x quando x vai para A, que é m. Então, eu preciso provar isso antes. Então, vamos fazer isso. Vamos lá, olha só. Primeiro, vamos ver uma hipótese que a gente tem, que é dessa daqui, né? Vamos pegar essa hipótese aqui, ó. O limite de x indo para A, de x indo para A, da nossa g de x, isso aqui existir, né? Sendo igual a um certo m, né? Vamos botar que seja m. Isso aqui significa o seguinte, né? Isso aqui significa que para todo epsilon maior do que zero que você me der, vai existir um delta maior do que zero, tal que é o seguinte, ó, tal que acontece, tá? O que acontece é, toda vez que você tiver zero menor do que x menos... Isso, meu menor ficou ruim. Toda vez que você tiver zero menor do que x menos a, menor do que esse delta, vai acontecer, né? Ou desculpa, tal que eu deveria começar por aqui, ó. Vai acontecer g de x menos m menor do que aquele epsilon que você me deu, sempre que você tiver o nosso zero menor do que x menos a menor do que delta. Lembra que esse módulo de x mais a, módulo de x menos a maior do que zero, é para dizer que esse x não necessariamente é a, né? Porque se o módulo é maior do que zero, significa que o resultado do módulo não pode ser zero. E se o resultado do módulo não pode ser zero, nesse caso aqui, é porque x não vai ser a, né? Porque a única possibilidade de dar zero aqui é se x for a, né? Mas enfim, então aqui está dizendo que se aproxima de A, mas não necessariamente é A, aquele X. Então isso aqui é a hipótese, tá? E aí o que a gente quer provar é isso aqui. A gente quer provar que isso aqui vai ser a hipótese que a gente vai usar. Hipótese. E o que a gente quer provar, que é a tese, é o seguinte. A tese que a gente quer provar é o seguinte. Que o limite de x indo para A da nossa 1 sobre g de x, a gente quer provar que é 1 sobre m. Dado que o limite da g de x quando x vai para A é m. E provar isso seria a gente provar o seguinte, né? Que para todo epsilon maior do que zero, tem que existir um delta maior do que zero, tal que
Aí de novo, ó, o nosso 1 sobre g de x menos 1 sobre m tem que ser menor do que o nosso epsilon, sempre que nós tivermos 0 menor do que x menos a, em módulo aqui, menor do que epsilon. Desculpa, do que delta, né? Então isso que a gente quer provar. Então vamos lá, usando a hipótese. Bom, então vamos fazer, certo? Vamos começar por aqui, ó. Nós temos 1 sobre g de x. Vamos botar aqui. Módulo de 1 sobre g de x, tá? Menos 1 sobre m. Isso é menor do que o nosso epsilon. Beleza. Vamos agora desenvolver aqui essas frações, né? O MMC, né? Seria g de x vezes m, né? G de x vezes m vezes g de x vai dar m, e m vezes 1 vai dar m. G de x vezes m dividido por m vai dar g de x, e g de x vezes menos 1 vai dar menos g de x. Isso aqui é menor do que epsilon. Beleza. Bom, mas isso aqui a gente pode... Aliás, vou até fazer aqui, ó, para ganhar espaço, ó. Isso aqui a gente pode quebrar da seguinte maneira, né? Isso pode ser módulo de m menos g de x, certo? Vezes 1 sobre módulo de g de x m, tá? Isso aqui é menor do que epsilon. Porque, de novo, estou usando aqui, ó, é fração, eu posso quebrar desse jeito, né? Vai ficar o módulo do numerador vezes 1 sobre o módulo do denominador, tá? Aí veja o seguinte, a nossa hipótese fala sobre g de x menos m em módulo. Só que aqui aparece m menos g de x, não é exatamente o que está lá na nossa hipótese. E agora? Não tem problema, olha só, vamos desenvolver isso aqui um pouquinho, a gente pode fazer assim, ó. Se eu pegar esse m menos g de x, é a mesma coisa de escrever o seguinte, menos 1 multiplicando g de x menos m. Vê se isso não dá a mesma coisa, ó. Porque menos 1 vezes g de x vai dar menos g de x, e menos 1 vezes menos m vai dar mais m. Então, essa expressão que eu coloquei aqui, ela é equivalente a essa que tinha antes. Aí aqui eu não mudei nada, né? Vai ser 1 sobre g de x, m, módulo, menor do que o nosso epsilon. Aí veja, olha só. O módulo do produto é o produto dos módulos, então vai aparecer módulo de menos 1 multiplicado pelo módulo de g de x menos m, o que é bom, porque já fiz aparecer o módulo de g de x menos m, vezes 1 sobre o módulo de g de x m, menor do que epsilon. E aí, finalmente, ó, esse módulo de menos 1 aqui vai dar 1, então já vai ficar com módulo de g de x menos m, vezes 1 sobre módulo de g de x m, menor do que epsilon. Beleza. Já apareceu aqui a hipótese que eu queria, que é g de x menos m, e que eu sei que eu posso dizer que para todo epsilon positivo, né, eu consigo um delta positivo, de tal maneira que isso aqui tudo acontece. Ótimo, né? Quer dizer que eu posso delimitar ele da forma que eu precisar. Bom, então o que eu tenho que fazer aqui agora é tentar delimitar esse termo e esse termo de modo a poder depois, no final, aparecer o nosso epsilon, que é o que foi dado no início, né? Então vamos trabalhar aqui. E para trabalhar aqui, ó, a gente vai ter que usar uma estratégia algébrica, que é o seguinte, olha só. Bom, módulo de m é a mesma coisa que eu posso escrever como sendo m mais g de x menos g de x, certo? Ou eu posso escrever assim, ó, m menos g de x mais g de x. E por que eu escolhi assim? Porque eu queria fazer aparecer m menos g de x, porque aqui não tem, né, esse termo, m menos g de x ou g de x menos m, que é o que eu preciso aqui para poder utilizar a hipótese. Então, eu somei subtrair por g de x. Bom, aí aqui agora eu posso aplicar o desigualdade triangular, que vai me dizer o seguinte, ó, que essa parte, que é m menos g de x, em módulo, é mais essa outra parte, que é g de x, ela é, né, menor ou igual do que essa daqui. Aqui, ó, vamos lembrar da desigualdade triangular, ela é muito usada aqui quando a gente está trabalhando com limites, né, ó. A mais B, sendo A e B números reais, isso é sempre menor ou igual que o módulo de A mais o módulo de B. Então aqui é como se esse m menos g de x fosse o nosso A e esse g de x fosse o nosso B, tá? Foi o que a gente usou ali. Bom, aí agora, olha só, apareceu aqui m menos g de x, que nós já argumentamos que isso você pode fazer essa estratégia de colocar menos 1 aqui multiplicando, né, o g de x e o menos m, o que na verdade é como se fosse o seguinte, é como se você colocasse em evidência, né? Você pode imaginar assim também, eu peguei menos 1 e coloquei em evidência nesses dois termos. Pode se pensar assim também. Então a gente vai poder usar aqui essa estratégia, tá? E como eu já fez lá, então você já entendeu, né? Que você pode trocar, aparece menos 1 aqui, né? Então isso aqui vai ficar assim, ó. Módulo de m menor ou igual, né? Do que isso aqui vai ser menos 1 multiplicado por g de x menos m, entre módulo, né? Mais g de x, opa, caramba.
mais g de x em módulo. Aí você já entendeu que isso aqui é módulo do produto, então vai dar módulo desse fator e módulo desse, como a gente fez anteriormente, né? No final você vai ter isso aqui, ó, módulo de m menor ou igual do que g de x menos m em módulo, mais módulo de g de x. Ótimo! Apareceu o que a gente queria, que é esse cara aqui. Então, olha só, dado isso daqui, dado que esse termo aqui ele pode ser delimitado, porque a gente tem isso na hipótese, eu consigo achar um valor de delta de tal maneira que se eu der um epsilon, aqui digamos, um certo epsilon como sendo módulo de m sobre 2, né? Que eu escolhi de propósito, né? Esse valor aqui ele vai ficar menor do que m, módulo de m, né? Você pega módulo de m e divide por 2, é claro que o resultado disso vai ser menor do que você tinha antes, né? Menor do que o módulo de m. Eu consigo, para esse epsilon maior do que 1, porque isso aqui é um número positivo, né? Lembra, né? Isso aqui é um número positivo, porque m em módulo, né, dividido por 2 vai dar um número positivo. E lembra que m não pode ser zero, né? Isso é importante, porque lembra que na hipótese, né, nós temos 1 sobre g de x, 1 sobre m, onde aquele m ele não pode ser zero, né? Ele fala aqui, ó, com limite quando x vai para a de g de x é diferente de zero. Então, como esse m não é zero, né? Então não tem a possibilidade aqui dessa conta módulo de m dividido por 2 dar zero. Vai ser sempre maior do que zero. E aí o que acontece? Eu vou conseguir, então, pela hipótese, um certo delta 1 maior do que zero, de tal maneira que vai acontecer o seguinte, ó. Nós vamos ter módulo de g de x menos m menor do que aquele nosso delta 1, que vai ser módulo de m sobre 2, sempre que você tiver o quê? Sempre que você tiver 0 menor do que x menos a, menor do que o nosso delta 1, no caso ali, o nosso epsilon 1, né? Que é o m sobre 2, né? Que aliás, que é esse delta 1 aqui que foi dado, tá? Isso é pela hipótese lá. Ótimo. Então, agora o que acontece? Se isso aqui resolve, né? Se acontece assim, então nós vamos ter assim, ó. Módulo de m menor do que... olha só. Essa parte aqui vai ser menor, né? Essa parte aqui vai ser menor do que módulo de m sobre 2. Eu teria mais esse termo também. Então, veja aqui. M menor ou igual do que isso tudo vai ser menor do que aquela parte dessa parcela aqui, mais essa parcela. Então, por isso que eu já vou voltar esse menor aqui, ó. Então, nós vamos ter assim, ó. Menor do que módulo de m sobre 2 mais g de x em módulo. E aí o que acontece? Eu posso escrever isso aqui como sendo módulo de g de x maior do que, né? Porque você imagina que esse m menos módulo de m sobre 2 passou para cá. Veja que a abertura do símbolo, que é o símbolo de maior aqui, ó, a boca do símbolo está voltada para o módulo de g de x. Então você pode escrever assim. Ah, professor, eu tenho dúvida disso. Tudo bem, olha só. Você pode dizer que a é maior do que b. E você pode, se você tiver isso, escrever que b é menor do que a. Veja que a abertura do símbolo, a boca, sempre fica para aquele número que está dizendo que é o maior, né? Nesse caso aqui. É o módulo de g de x, ó. Olha onde é que está a abertura, tá vendo? E esse carinha você passou para lá. Então vai trocar o sinal, vai ficar o módulo de m que já estava, menos o módulo de m sobre 2. Beleza? Ficar com dúvida nessa parte, pergunta aí na seção de comentários, tá? Mas é só estratégia algébrica aqui, é só distribuição, é só continha aqui. Bom, então o que acontece ali, ó. Ah, fiquei quase sem espaço ali. Então isso aqui o que vai ter? Nós vamos ter módulo de g de x maior do que... Bom, eu pego um número, né, que é módulo de m, e tiro a metade dele, o que sobra é a metade dele, né? Então vai ficar módulo de m sobre 2. Que se você ficar com dúvida, você pode fazer a fração aqui, né? Módulo de m é sobre 1, o MMC entre 1 e 2 dá 2, aí você faz toda a continha, né? Você vai ver que no final vai dar isso aqui também. Mas enfim, você pode entender de maneira mais fácil aqui, pensando, ó, eu tenho um número que é módulo de m e estou subtraindo a metade dele. O que sobra é a metade, né? A outra metade. Então a gente tem essa expressão aqui, ó. Opa, esqueci do módulo. Que o módulo g de x, ele é maior do que o módulo de m sobre 2. Bom, se eu transformar isso aqui invertendo, né? Lembra que g de x não pode ser zero quando o x se aproxima lá do nosso a, né? Vamos poder ter essa divisão aqui, ó. 1 sobre o módulo de g de x vai ficar menor do que 2 sobre módulo de m, tá? Porque quando você inverte aqui a desigualdade, né? Desculpa, quando você inverte aqui, né? Você pega o simétrico dessas expressões que estão aqui, né? Você troca o signo de desigualdade. Se você quiser entender isso aqui, ó, imagina, 10 ele é maior do que, sei lá, do que 8, né? Então, se eu pego 1 sobre 10, esse resultado vai ficar menor do que 1 sobre 8, né? Porque quanto mais você tem um número maior no denominador, menor fica o resultado, né? Então, quando você inverte aqui os números, acaba invertendo também a desigualdade. Bom, você pega o simétrico, né, aliás. Então, foi o que a gente usou ali. Aí, essa expressão vai ser interessante pra gente, porque o que aparece lá é 1 sobre módulo de g de x.
Vamos dar uma olhada lá, ó. Olha o que aparece aqui, ó. 1 sobre módulo de g de x. Aqui agora eu estou ficando sem espaço, o que eu vou fazer, ó? Eu vou lembrar que a gente tem isso, e que isso foi dado pra gente, que a gente consegue através de um certo Δ1, pela hipótese, né? Eu vou apagar essa parte, para ficar só com essa daqui, ó, e daí poder desenvolver. Se você precisar, depois você volta a videoaula e vê essa parte, tá? Que eu apaguei. Beleza? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui. Pronto, apaguei aqui, né? E o que a gente tinha obtido era que dá pra gente ter um Δ1 maior do que zero, de tal forma que nós vamos ter o nosso módulo, não, desculpa, né? O nosso 1 sobre módulo de g de x menor do que 2 sobre módulo de m, quando a gente tiver, né, obviamente, o nosso zero menor que módulo de zero menor do que módulo de x menos a, menor do que o nosso Δ1. Bom, aí o que acontece, olha só, se a gente então olha para cá, né, veja, como é que vai ficar esse termo, olha só, vamos até colocar destacado, ó. Como é que vai ficar esse termo então, certo? Aqui aparece 1 sobre módulo de g de x, só que ainda aparece esse m multiplicando, tá? Você pode pensar isso aqui como sendo o seguinte, ó, 1 sobre módulo de g de x vezes o módulo de m, né? Dá para pensar assim, porque você pode quebrar esse produto aqui, ó, é o módulo do produto em produto dos módulos. Aí veja, só essa partezinha aqui, ó, que é 1 sobre o módulo de g de x, só essa partezinha, não é menor do que 2 sobre o módulo de m. Eu tenho ainda essa outra parte aqui que é como se fosse 1 sobre o módulo de m. Então isso aqui tudo, ó, veja que vai ser, se você analisar, né? Opa, deixa eu botar outra coisa. Vai ser, isso aqui tudo vai ser menor do que 2 sobre o módulo de m ao quadrado. Por que aparece ao quadrado? Porque tem esse m aqui, que vai representar, né, vai acabar virando um módulo de m, e o outro módulo de m vai aparecer nessa parte aqui, que é 1 sobre g de x, né, que é o que tem aqui, ó, tá vendo? Então no final aqui vai ficar 2 sobre módulo de m ao quadrado, tá? Ó, é só pensar nessa continha aqui. Bom, mas, já que a gente vai ter aquela continha ali, né, vamos agora pensar como é que a gente vai fazer, deixa eu apagar aqui, né, como é que a gente vai fazer a outra desigualdade, né, o que a gente precisa ali? Aí agora você tem que pensar assim, ó, vamos voltar aqui. O que você tem que pensar é, beleza, se aqui eu já consigo delimitar dessa forma, como que eu tenho que delimitar aqui, ó, para de tal maneira que quando eu multiplicar, me dê o epsilon? Bom, é só pensar que se isso aqui for menor do que módulo de m ao quadrado vezes epsilon dividido por 2, aí quando você multiplicar essas duas partes, né, esse 2 no numerador, desculpa, esse 2 no denominador vai simplificar com esse 2 no numerador, e esse m ao quadrado no numerador vai simplificar com esse m ao quadrado no denominador. Vai sobrar só o epsilon, que é o que você queria. E você consegue delimitar isso aqui para ser menor do que esse termo? Sim, pela hipótese. Porque a hipótese diz que para qualquer epsilon maior do que zero, você consegue fazer isso daí, né? Ó, vamos lembrar lá da hipótese, olha só. Qualquer epsilon positivo que você me der, eu consigo achar um delta maior do que zero, de tal maneira que isso aqui acontece, tá? E vamos lá, olha só. Dado que você me deu um epsilon maior do que zero, né? Então veja, o termo módulo de m ao quadrado epsilon sobre 2, isso aqui é maior do que zero. Porque dado que você me deu um número epsilon maior do que zero, você multiplica ele por módulo de m ao quadrado, que também é maior do que zero. Lembra que m não é zero. Então, se levar ele ao quadrado e fizer ele em módulo, vai ficar maior do que zero. E divido por 2, então essa conta aqui dá um número positivo. Então, o que acontece? Para esse número positivo, né, vamos dizer que isso aqui é um certo epsilon 2, tá? Esse número positivo aqui vai existir para a gente um certo delta 2 maior do que zero, né? De tal maneira que vai acontecer o seguinte, ó. Esse módulo de g de x menos esse m vai ficar menor do que aquela expressão que você quer, que é m ao quadrado epsilon sobre 2, sempre que você tiver o seu zero menor que x menos a, menor do que o seu delta 2, tá? Porque você tem isso por hipótese, né? Para qualquer epsilon maior do que zero você me der, você consegue um delta maior do que zero para atender aquela delimitação que você quer. Então, olha só, você vai ter isso daqui,
Aí você junta, oba, beleza. Eu consigo delimitar assim, consigo delimitar assim. Mas veja, para esse cara, a gente precisa de um certo delta1. Para esse cara aqui, a gente precisa de um certo delta2. E eu preciso que essas duas desigualdades funcionem ao mesmo tempo para eu poder conseguir utilizar um mesmo delta. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. A estratégia padrão aqui é, eu chamo meu delta, né? Ou eu tomo meu delta como sendo o mínimo, como sendo o mínimo entre um delta1 e um delta2, certo? Poxa, ficou feio no delta2. Então, o mínimo entre um delta1 e um delta2 vai me garantir que eu vou ter ao mesmo tempo essas duas coisas acontecendo. Ó, vai ter isso aqui acontecendo e isso, se eu pegar o delta como sendo o menor dos dois. E aí nós vamos conseguir o seguinte, ó. Aquele módulo de g de x, né? Vamos ter um módulo de... Vou até botar assim, ó. G de x menos m, vezes 1 sobre módulo de g de x m. Isso vai ser menor do que... Aí a gente vai ter m ao quadrado epsilon. Ó, m ao quadrado epsilon sobre 2, vezes o nosso 2 sobre m ao quadrado em módulo. Simplifica, olha só, o que sobra aqui? Só o nosso epsilon. Então no final nós vamos ter assim, ó, nós vamos ter módulo de, ou seja, nós vamos ter essa conta aqui, né, desculpa, vamos ter essa conta aqui que é módulo de g de x menos m, vezes 1 sobre o módulo de g de x m, vai ter menor do que um epsilon, né, porque ó, isso aqui tudo vai ser menor do que o epsilon. Só que isso daqui é só outra forma de organizar, né? Outra forma de arrumar aquilo que a gente tinha no início, que é essa parte aqui, ó. A gente começou com essa desigualdade, né? Com essa desigualdade. E arrumou até chegar aqui, né? Ó, até chegar aqui. Então eu poderia fazer o processo contrário e chegar aqui nesse de novo. Ou seja, eu tô querendo dizer o seguinte, olha só. Que o que você acabou de fazer foi, conseguiu que o nosso módulo... Você conseguiu que o nosso módulo de 1 sobre g de x menos 1 sobre m... Lembrando que isso aqui, quando você arruma, vira isso. Vai ser menor do que um certo epsilon. Sempre que você tiver 0 menor do que x menos a, menor do que um certo delta, né? Onde esse delta vai ser positivo, porque se delta 1 é positivo e delta 2 é positivo, você pegando o menor entre eles, vai continuar sendo positivo. E o nosso epsilon também vai ser um número positivo dado. Então, veja, você consegue, então, essa situação aqui que é o que você queria, né? Lembra que isso era a tese, ó. Você queria dizer que para qualquer epsilon positivo que você me der, você consegue um delta positivo, que isso aqui tudo acontece. Foi o que a gente teve, tá? E de novo usou aquela estratégia de pegar o mínimo, que eu gosto sempre de falar, porque os alunos confundem muito por que pega o mínimo, né? É só você olhar para cá, ó. O seu objetivo, ó, deixa eu pegar aqui. O seu objetivo é que essas... Cadê a outra desigualdade ali? O seu objetivo é que essas duas desigualdades aconteçam ao mesmo tempo. Porque se as duas acontecerem ao mesmo tempo, você consegue garantir essa outra desigualdade aqui, ó, que é essa que você precisa e essa. Como é que você faz isso? Bom, se você pega o menor dos dois, digamos que o menor dos dois seja delta 2. Beleza, o menor número seja delta 2, esse vai ser nosso delta. Se o menor número é delta 2, essa desigualdade aqui funciona, porque você já está com delta 2. Mas se ele é o menor, então você pode dizer que delta 2 é menor do que delta 1. E o que acontece? Você vai acabar ficando com módulo de x menos a menor que delta 1. E aí você vai poder usar essa desigualdade e, por consequência, essa daqui. Percebe? E aí você vai ter as duas ao mesmo tempo, que era esta e esta. Agora pense no contrário. Ah, não. O delta 1 que era menor. Beleza. Delta 1 era o menor dos dois. Você já tinha essa desigualdade. Bom, mas se ele é menor, eu posso dizer então que isso aqui é menor que delta 2. Aí eu vou ter módulo de x menos a menor que delta 2. Isso significa que vai acontecer essa desigualdade e que, por consequência, você vai poder ter essa desigualdade aqui. De novo, você vai ter tido essa desigualdade e essa também ao mesmo tempo. Então, por isso que essa estratégia de pegar o menor delta é o que a gente faz, tá? Para a gente poder garantir que tudo aquilo que a gente queria de intermediário vai acontecer. Então, isso aqui fecha a demonstração daquela parte, né? Opa, botei menor do que zero de novo. Fecha aquela demonstração daquela parte. E aí nós temos, então, que o limite da nossa 1 sobre g de x, quando x vai para A, é 1 sobre m. E lembra que era isso que a gente precisava, né? Provar para depois usar aquela propriedade do produto, né? Para poder fazer o exercício, beleza? Agora que eu fiz isso aqui, que é uma outra forma de você resolver um exercício que eu já tinha feito anteriormente, né? Que é esse de provar que o limite da divisão é a divisão dos limites. Eu vou deixar para você um exercício aqui no final, que é esse daqui, ó. E esse exercício, ele é igual ao exercício da aula passada. Só que eu quero que você resolva utilizando a ideia que a gente fez aqui agora. Ou seja, você vai pegar limite quando x vai para 2 de 5x, ele está dizendo que é igual a 10. Você vai provar que o limite quando x vai para 2 de 1 sobre 5x é 1 sobre 10.
Você vai usar isso, depois você usa o fato de que o limite dos produtos é o produto dos limites, dado que cada fator desse, o limite dele existe, né? Para poder resolver o exercício. Então é fazer o exercício da aula passada, só que de uma outra forma, dessa forma que a gente fez nessa, tá bom? Qualquer dúvida, coloca nos seus comentários. Não esquece de deixar o seu curtir e também de inscrever-se no canal. No momento que estamos gravando essa videoaula aqui, vamos a 100 mil inscritos, tá bom? Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso de resolução de exercícios de cálculo. Até mais e tchau.